O senhor acaba de falar sobre a gente ter que, alguns, como se fala, alguns políticos dizer que a gente tem que andar armado, o homem tem que andar armado, pai de família, mas a gente fala, nossa, isso é um erro, né? A pessoa está armada. Mas a gente não pensa na hora de o ladrão estar armado. É errado a pessoa de bem estar armada para se defender, mas... Quem que é a pessoa de bem? Um pai de família, por exemplo... O cara que está roubando é pai de família. Quem que é uma pessoa de bem? Explica melhor o que você está falando. O cara que rouba tem família. Sim, não, que trabalha... O cara que rouba está trabalhando. O cara que rouba, para ele roubar é trabalho. Para ele é. Para ele é. Mas não é certo. Quem está falando que não é certo? Quem está falando que não é certo? Quem está falando que não é certo? Vamos supor, o senhor trabalha 10 anos para comprar um carro de luxo. Aham. 10 anos não dá, 10 anos no Brasil não dá para comprar um carro de luxo. Não, eu estou dando um exemplo, mas se for, o senhor trabalha 10 anos para o senhor comprar um carro de luxo que o senhor quer, um sonho. Aí chega um cara que nunca trabalhou na vida, nunca teve nenhum estudo, o senhor se preparou para isso, entendeu? E toma o carro do senhor. Ele está trabalhando. Meu Deus do céu, meu pai. Viaça, ele comenta que o não roubar é não tirar do outro aquilo que não te pertence, aquilo que não é seu. E o roubar, quando nós vamos ao dicionário, roubar é uma atitude de você tirar algo do outro de forma violenta. Não é, isso é uma coisa, a questão da etimologia é importante, você saber o significado das palavras, porque o furto, o que é o furto? Você vai, pega o objeto de alguém, roubar o copo aqui do Alexandre, roubar não, furtar, sem que o Alexandre veja. Isso é furtar, não é? Roubar é chegar para alguém armado e anunciar o roubo, ou seja, violência. Mesmo que você não haja com violência contra a pessoa que é proprietária daquele objeto, mas só de você anunciar o assalto, a agressão, já é considerado roubo ou assalto. O assalto é sinônimo de roubar, do roubo. Mesmo, Alexandre, que não haja violência, mesmo que haja uma imposição, haja um constrangimento, a pessoa se vê forçada a entregar aquilo que é seu a outro. Isso é roubo. Né? Já é roubo, já é considerado roubo. Mas no nosso caso aqui, roubo e furto é a mesma coisa. É apropriação indevida, né? Ele fala, porque só o fato de você desejar o objeto do outro e tirar do outro, mesmo que o outro não veja, mesmo que seja sem violência, você já violou a asteia. Então, nos dois sentidos, tanto o furto quanto o roubo, há a violação de asteia. A violência, você também, com a violência, você está violando a rimsa também. Então, no asteia, existe a violação também de ahimsa, porque você está em violência. Quando você rouba, a violência, a violação, então, tanto do não roubar, de não tirar do outro aquilo que pertence ao outro, como também violação de ahimsa, da não violência. Então, são duas violações, né, dentro de asteia. Eu me lembro de uma música de infância, música tocada para criança, O Meu Chapéu Tem Três Pontas. Conhece essa música? O meu chapéu tem três pontas, tem três pontas o meu chapéu. Se não tivessem as três pontas, não seria o meu chapéu. E aí vai, o meu chapéu tem três pontas o meu chapéu. Se não tivessem as três pontas, não seria o meu chapéu. Se não é meu, então não é meu, eu não tenho que tirar do outro que não me pertence. Não é? Ou você está gerando um mau karma para você. Ah, mas aquela pessoa é rica. Se eu roubar do rico e dar para os pobres, então eu gero um bom karma. Não, não gera, porque continua sendo do outro.
Você não sabe se o outro se esforçou para conseguir o que conseguiu, para chegar onde chegou, não é? Vai que ele é rico porque ele trabalhou, ele se esforçou, ele estudou, ele se esforçou, ele tem um bom karma. É o mérito kármico. Existe o mérito kármico e o demérito kármico. O mérito kármico é quando você se esforça, então você adquire um bom karma. O demérito é quando você rouba do outro, quando você tira do outro. Então você não sabe se aquela pessoa é rica, ou mesmo roubar do pobre, tanto roubar do rico quanto roubar do pobre, você está em demérito kármico. Não é bom, não é algo positivo. Os mestres, professores, sempre nos orientam a não nos apegarmos àquilo que temporariamente nos pertençam, né? Então, nós temos uma vida e temos coisas, temos relações, temos propriedades, temos facilidades que nós criamos a partir do esforço, né? E eles ensinam que nós não devemos ter apego. Mas só o fato deles dizerem que nós não devemos ter apego é um reconhecimento que nós podemos, de forma justa, ter propriedades. Verdade? Então, não é só do ponto de vista material, né? É do ponto de vista até intelectual mesmo, que nos pertence a essa nossa existência. E violar esse direito que o ser humano tem de ter, vamos dizer assim, a propriedade não só da fama, da boa fama, como de itens materiais, como prestígio, né? Também. Não há situação possível que justifique o direito de alguém tomar para si algo que a outro pertence. Eu queria que vocês explicassem isso melhor para o pessoal aí. E o não apego também é outro anga, né? Dentro de mas eu citei o não apego para ilustrar que se você diz não se apegue àquilo que você tem, já é um reconhecimento que você tem e pode ter algo. E não invejar, né? Não invejar. Não invejar ninguém. Você não tem por que invejar ninguém, você é Atman. O potencial que alguém tem para ser o que é, você também tem. Agora, cabe a você descobrir as qualidades que te pertencem, os dons que te pertencem, para que você possa utilizar da melhor forma, né? Benefício não só seu, mas em benefício da sociedade, em benefício da humanidade. Temos aí uma pergunta de nossa irmã Márcia Braga de Oliveira. Mesmo a justiça profana em todas as culturas reconhece roubar como crime. Considera-se, então, necessária a menção expressa a essa conduta até hoje no âmbito dos ensinos sagrados? Fala aí, Alexandre. Depois eu falo, se for o caso. Exato. Mesmo a justiça profana em todas as culturas reconhece roubar como crime. Considera-se, então, necessária a menção expressa a essa conduta até hoje no âmbito dos ensinamentos sagrados. Roubar vai ser sempre crime, porque é tirar do outro que não é seu. Sempre necessário, né? A menção. Não tem o que discutir. Roubar é errado. Mas a pessoa está passando fome. Ela está passando fome, ela está passando necessidade, ela rouba uma maçã, por exemplo, para comer. Não é? Aí cabe também ao dono da maçã, aí cabe também a questão da compaixão, de karuna, se eu vou ter compaixão por aquela pessoa que estava passando fome. Aí entra outra questão, viveka, discernimento, você saber pesar na balança o que devo fazer, o que não devo fazer. Será que aquela pessoa, né, ela estava passando fome, eu posso perdoá-la? Entra a compaixão, karuna. Neste caso, talvez sim, a compaixão por aquele irmão que está passando fome. Mas se ele continuar cometendo o mesmo erro e não desejar entrar no caminho do Dharma, não é, do trabalho,
e apenas roubar por roubar e se tornando uma pessoa preguiçosa, aí ele está em adharma. Alexandre, eu acho que, eu não sei se foi isso, eu entendi que ela está fazendo uma pergunta no sentido de saber se é necessário falar, todo mundo reconhece que roubar é um crime, né? Até mesmo todas as culturas reconhecem isso, então é necessário ficar falando sobre isso, mencionando isso, até mesmo é uma coisa tão óbvia que precisa, a gente, né? Todo mundo sabe. Na nossa sociedade contemporânea, isso parece que... Até nós comentamos sobre isso nos bastidores. É verdade. Palmeirinho, só para ilustrar... Palmeirinho, só para ilustrar, certa vez eu vi uma pessoa da política falando que entendia o crime, o assalto, devido às carências daquele que assaltava. Isso é uma inversão absoluta das verdades filosóficas, né? Por isso é necessário que... Exatamente. Essas pretensas lógicas na apropriação indevida das coisas que tornam necessária a menção de Patanjali nos princípios do yoga, né? Não é somente isso, é porque também... Não é só isso, o fato é que tem todas essas palavras, asteia, ahimsa, todas elas não encontram correspondência nos idiomas todos. O idioma sânscrito é sui generis, né? Ele é totalmente filosófico e voltado para a vida espiritual. É completamente filosófico e muito profundo. Esses termos são muito técnicos. Eles têm um significado muito preciso e muito abrangente também. E você não encontra de forma nenhuma um correspondente na nossa língua. Então, a pessoa pode achar assim, mas todo mundo sabe que é roubar. Mas não é simplesmente roubar do jeito que a gente pensa. É muito mais do que isso, é muito mais profundo. Então, é preciso falar porque a pessoa não sabe o alcance que essa palavra, como foi dita lá por Patanjali, e que é repetida nos Vedas, o alcance verdadeiro dela. É preciso esclarecer, sim, e muito. Porque eu tenho certeza que nós vamos falar coisas aqui que muitas vezes a maioria não refletiu sobre isso. Entendeu? Eu tenho certeza disso, não tenho a menor dúvida. Porque eu já cansei de falar isso com algumas pessoas, alguns aspectos desse assunto, e as pessoas, nossa, mas nunca pensei sobre isso, não é possível. Então, é preciso falar sim, porque exatamente porque nós vivemos em Kali Yuga, essa era da mentira, não é? Essa era em que as pessoas estão sempre racionalizando tudo. O Betinho citou o exemplo aí. Tem uma lógica no roubo. Não, não tem lógica nenhuma. Não tem lógica nenhuma. A única lógica que existe é que é tudo divino, que nada pertence a você. E que se você percebe que você é o Atman, por que você deve retirar? A sua vida deve refletir a consciência do Atman. Então, jamais roubar. Olha, eu já vi, isso acontece até no meio espiritual. Eu lembro que eu li um livro do Swami Rama, Vivendo com os Mestres do Himalaia. Esse livro não é mais editado, mas é um livro muito bonito, né? Eu encontrei ele xerocado online, até baixei, porque eu sentia muito saudade desse livro. O Swami Rama, eu tive a oportunidade de falar com ele uma vez, porque ele ligou para a Academia Hermógenes, na época que eu era secretário do professor Hermógenes, né? E eu atendi o telefone e falei com ele, eu nem acreditei que era ele. E ele conta nesse livro que ele tinha um mestre, né? Ele conta várias coisas lindíssimas da vida dele. E ele conta uma vez que ele pegou um aparelho de reproduzir música, que naquela época era aquele que tinha uma saída aberta, assim, acho que você tinha que... Gramofone? Gramofone. Ele pegou aquilo de uma pessoa e o mestre falou assim, mas o que é isso aqui? Onde você arrumou isso? Aí ele disse assim, mas o senhor disse que nada pertence a ninguém, então, se nada pertence a ninguém, eu posso pegar isso aqui, não é dele, não é meu, tudo é de Deus. Que diferença faz? Nós todos somos Deus. Aí o mestre botou a mão numa possível, isso só pode ser meu karma, é meu karma ter que passar por isso. Aí ele dizia que ele chorava quando ouvia o mestre falar isso, o mestre sofrendo porque ele fazia essas peripécias, né?
Então você vê como você racionaliza. Olha como você racionaliza. O ego, ele faz isso. É preciso que você reflita sobre essas coisas, por mais simples que pareça, para que você não seja enganado por você mesmo. Racionalizando, o seu próprio ego te engana. Ele vai fazer você acreditar, não, isso aqui não faz muita diferença, não. Está tudo bem, né? Então, é isso. Precisa sim. Nós precisamos falar. Mas continua aí, Campino. Você estava falando aí, a gente, né? O ego tem a capacidade... Eu acho que a gente respondeu a pergunta da moça, né? Ela fez uma complementação da pergunta, fazendo uma provocação inteligente, interessante. E por que essa conduta específica é mencionada, mas não outros tantos crimes? Quer dizer, faz menção a roubar e não faz menção a outros crimes. Aí vocês podem... Existem pelo menos 3 níveis, né, de roubo. Porque não é só o roubo físico. Existe o roubo mental, o roubo, por exemplo, quando você pega um trecho, um texto que não é seu, isso é plágio, né? O roubo de ideias, isso é outro nível. E o roubo até mesmo energético, espiritual, é o 3º nível. Então, são 3 níveis de roubo. Nós pensamos, na verdade, a maioria das pessoas não sabe que promovem o roubo energético porque é inconsciente. Não tem noção de que estão promovendo esteia, roubo, e não sabem. Eu vou dar um exemplo que ocorreu comigo quando eu era adolescente. As minhas práticas de meditação começaram aos 14 anos em um grupo de meditação aqui em Brasília, em Taguatinga, que é uma cidade satélite de Brasília. E eram práticas dirigidas por uma senhora de nome Leonora. Eu posso dizer que existe o Alexandre antes dessas práticas e o Alexandre depois. Muito tempo depois é que eu vim a conhecer Paramahansa Yogananda. Mas o meu caminho começou nesse pequeno grupo, em Brasília, da irmã Leonora. Nós chamávamos ela de irmã Leonora. As meditações eram muito poderosas ali, eram muito fortes, nesse pequeno grupo. E eu me lembro de sair dali meio que grogue, embriagado pela meditação, isso, claro, sem usar nenhuma droga, nenhuma bebida, nada disso, era só a meditação. E eu, então, ia para o ponto de ônibus, pegava o ônibus, na hora que eu entrava no ônibus, eu sentindo aquela energia, e eu tinha a nítida sensação que dentro do ônibus, as 40 pessoas que estavam ali dentro do ônibus, era como se energeticamente me apontassem armas e me falassem: isso é um assalto energético. Eu sentia isso. A energia que eu havia adquirido na prática da meditação, quando descia do ônibus, era como se não tivesse meditado. E o pior, até a energia que eu tinha levado antes do início da meditação também havia sido roubada. Eu estava completamente descarregado, sem energia. Era um assalto coletivo energético. Ou seja, esteia sem o ar, né? Esteia, roubo energético, é o 3º nível energético, é o roubo espiritual. E isso de forma inconsciente, porque aquelas pessoas que estavam dentro do ônibus, elas não têm consciência do que elas fizeram. Inconscientemente, você é aquilo que, inclusive, alguns espiritualistas chamam de vampiro astral, né? Vampiro energético. Você rouba a energia do outro. Eu me lembro que eu tinha um colega de infância, isso antes de minhas práticas de meditação, eu ia brincar com ele, era vizinho meu, e eu me sentia fraco perto dele. E eu comentava com ele: toda vez que eu venho brincar com você, eu me sinto fraco. Na época eu não sabia o que era energia, mas eu estava sendo roubado energeticamente, a energia estava sendo roubada. Então é um nível é um outro nível também. O intelectual, quando você rouba ideias dos outros. E isso, às vezes, acontece até a nível global. O avião, a invenção do avião, não sei se eu posso dizer que foi um roubo,
Na verdade, eles captaram, Santos Dumont captou a ideia, os irmãos lá nos Estados Unidos também captaram a mesma ideia que está no cosmos, roubaram, entre aspas, né, do cosmos, a mesma ideia. Mas se você faz isso de forma intencional, tirar, por exemplo, um texto, você vai escrever um livro ou escrever um artigo e tira um texto sem citar o autor, isso também é roubo. Aí, no caso, roubo intelectual. É curioso que a Márcia fez uma menção a outros crimes, mas se você pensar assim, do ponto de vista filosófico, não roubar engloba praticamente a totalidade de todo tipo de crime. Porque o grande problema nosso é a nossa, como ser humano, é a divisão das propriedades. Porque nós não somos mais extrativistas, caçadores extrativistas. A gente passou, a partir de um determinado momento da nossa história, a ser acumuladores. Nós nos fixamos e passamos a viver daquilo que plantava, daquilo que os animais produziam. E aquilo ali tinha um perímetro de propriedade. A partir daí, tudo depois de respeito a essa divisão. É meu, não é meu. É meu, esse é teu. Se você for analisar, isso que você acabou de dizer, há outros níveis, mas, no fim, o grande problema do ser humano, assim, do ponto de vista da existência, assim, no meu humilde pensar, é justamente essa dificuldade em perceber que cada um tem o seu e o que veio para você é o que você merece ter, que vem de Deus. Se a gente tivesse sempre essa concepção de que aquilo que a gente tem é o que nós merecemos ter e que Deus proporcionou a gente ter, você eliminaria, por consequência, a necessidade de roubar do outro, né? Então, essa questão de não roubar é muito, mas muito amplo. Você não acha? Isso entra no Samantha Dharma, que são as condutas virtuosas para com a sociedade. Porque nós estamos em sociedade, nós vivemos em sociedade, e dentro dessa sociedade existem regras. Então, o que é meu, a minha casa, que eu trabalhei, me esforcei para conseguir dentro dessa sociedade, dentro dessas regras, é minha casa. A casa do vizinho é do vizinho. A não ser que eu quebre essas regras. Mas se eu quebrar essas regras, aí eu estou fora delas. Aí eu estou violando o que vem do próprio conhecimento da Índia. Samantha Dharma. Aí eu estou violando o Dharma. Eu estou em Adharma. Porque, queiramos ou não, nós temos que seguir essas regras criadas pela sociedade. Não há como fugir das regras da sociedade. A não ser que você crie outras regras para a sociedade. A não ser que a sociedade evolua. Mas também forçar a evolução da sociedade de uma forma revoltosa, querer forçar, também você está promovendo violência. Aí você vai para rinça. Você está em rinça, em violência. Toda revolução que vem pela força, por armas, ou mesmo por ideias, que tentam modificar de forma violenta, seja por armas ou seja por palavras, você está em rinça, você está em violência. A evolução, o despertar, a construção de uma sociedade melhor não é pela força, é pelo amor. Se não for pelo amor, pelo despertar interno, não será pela força, jamais. Gandhi deixou isso claro, olho por olho e a humanidade acabará cega. Se eu saio nas ruas quebrando tudo, achando que quebrando tudo eu vou mudar a sociedade, eu só estou promovendo violência. Eu estou indo contra o Dharma. Não é dessa forma, é pelo amor. Gandhi também diz que aquele que se reforma
é capaz de reformar a milhares, mas primeiro reforme-se. Se você quer mudar a sociedade, se você acha que a sociedade está errada, reforme-se. Promova a sua reforma interna. E aí, quem sabe você possa reformar, né, mudar 2, 3. Mas nem Jesus foi capaz de transformar a humanidade inteira, nem Buda, nem Krishna, nem Sai Baba, nem Yogananda. Quem somos nós? Então, mas será sempre pelo amor. É dito que se 2% da população do mundo, apenas 2%, alcançar um estado de consciência, né, de vibração, de amor, 2% só, a humanidade inteira muda. 2% alcançarem ao estado de santidade, a humanidade inteira muda. Isso significa que nós não temos nem 2% de homens e mulheres santos encarnados hoje. 2%, a humanidade inteira muda. A vibração, a energia do planeta muda. Então, Palmeirim, eu vou te fazer 2 provocações, 2 perguntinhas. Desviar o curso de um rio, privando aquele que está além do curso natural de ter água, é um roubo. Outra coisa, colar na prova. Você está fazendo a prova, colar na prova, você que é professor, também é roubo. Tá parecendo quando você joga, você está jogando, aí você rouba, né? A gente fala isso, não fala? Você está roubando, você está roubando, você está roubando. Porque, claro, você deveria ter o direito. Quando você tira o direito de outra pessoa ter o que ela merece, isso é roubo. Entendeu? Pode ser no jogo, pode ser essa água que você falou, tudo depende da situação. Esse é um caso concreto. Há países que desviam o rio. Eu uma vez vi um documentário sobre Etiópia e Egito, que a Etiópia passava por grande dificuldade, porque o Egito, de certa forma, se apropriou do curso de água do Nilo, num determinado período, não sei se hoje ainda é assim, e privava a Etiópia de usufruir dos benefícios do rio Nilo. Pelo claro, menos, como se você, é como se você colocasse um grande chapéu, um grande guarda-chuva, aquele pessoal ali não pode ter sol, a luz do sol. Ou então desvia verdade. só para mim o sol. Desvia o sol para mim, né? Isso é uma coisa da natureza que Deus está dando para você. Você não pode desviar. Você pode até, vamos dizer, vamos dividir um pouco aqui, né? Você vai continuar tendo, mas a gente vai dividir um pouco aqui. É uma coisa importante, né? Dividir o que você tem. Aliás, faz parte da vida espiritual, né? O asteia significa que você precisa ficar... O princípio é que você precisa estar satisfeito com aquilo que você obtém por meios honestos. Não é? Isso é um princípio importante. Fique satisfeito. Isso é Santosha também, que faz parte aí também né? Fique satisfeito, fique contente com aquilo que você tem e que você obtém por meios honestos. Por que a pessoa, às vezes, é levada a furtar ou a roubar? Porque ela está insatisfeita com aquilo que ela obtém por meios honestos. Óbvio, porque se ela estivesse satisfeita, ela não iria roubar. Não é? Na verdade, se a gente for por esse caminho aí, a causa realmente do roubo, vamos dizer assim, é o desejo, né? Que está lá na raiz de tudo, né? Todo mal, né? Claro, depois da ignorância. A ignorância é a raiz de tudo. Mas isso aí é muito abstrato, muito profundo. É a raiz de tudo mesmo. Mas passando assim para o prático, para a nossa vida prática aqui, o que você tem que fazer? Mesmo que você não tenha conhecimento de Vedanta profundo, não importa se você tem conhecimento de Vedanta, não importa nem se você sabe que a causa é a ignorância. Mas você vai precisar controlar seus desejos. Isso é básico, né? O que eles chamam de kama, em sânscrito, que são os desejos, no sentido de desejar coisas materiais, isso você precisa controlar. Todas as religiões falam isso. O budismo fala sobre isso, o hinduísmo fala sobre isso, não é? Então, claro que existe desejo bom, o desejo dentro do Dharma, para cumprir o seu dever, é correto.
o desejo por Deus é um desejo correto. Né? Quando a gente tem os Purusharthas, que são aqueles 4, vamos dizer assim, os 4 objetivos da vida, né? E um deles é cama. Mas é claro que ali não está se falando de um desejo mundano, mas o desejo por Deus. O desejo que é baseado no Dharma. Né? Esse que também é outro Purushartha, né? Que é outro objetivo na vida. Então, até mesmo Artha, que é um dos objetivos, né, da vida também, que é riqueza, vamos dizer assim, né? Às vezes a pessoa rouba porque quer ser rica. Não é verdade? Ela não é rica, não está satisfeita, ou com o salário, ou com a vida de pobre que ela tem, e ela rouba de um jeito ou de outro. Existem muitos roubos financeiros, não é verdade? Às vezes você engana a pessoa, você vamos aplicar aqui, coisa e tal, e você rouba. Então, esse tipo de coisa é porque você tem um desejo, você não está satisfeito com o que você obtém de maneira honesta, né? E você quer riqueza, você quer arta, que é um dos objetivos da vida, é sim essas coisas materiais, mas quando você as usa como meio para alcançar moksha, que é o outro objetivo. E quando elas são baseadas em uma vida dhármica, você obteve de forma honesta. O Dharma também é um desses objetivos. Tudo isso está junto, você não pode buscar um em detrimento do outro. Não é? Tudo isso está junto. Então, não existe contradição. A filosofia do yoga, ela é perfeita, muito bem definida, muito bem delineada. Então, no fundo, o desejo é a causa do roubo e de muitas outras coisas. Não tem também aqueles 6 inimigos, né? Os 6 inimigos que começa com você Kama é um deles, né? Já começa com Kama, que é o desejo. O desejo é um dos seus inimigos. Krodha, que é a ira. Né? Você não satisfaz seu desejo, você fica irritado. Né? Depois, Lobha, que é ganância. A própria ganância, né? que vem por causa do desejo que você satisfez, não é? Você satisfaz seu desejo, e o desejo é uma coisa que você nunca consegue satisfazer. Ele vai sempre aumentando cada vez mais, é como se você estivesse alimentando um fogo, e você vai ficando cada vez mais ganancioso, e esse é outro inimigo, veio lá do desejo. Não é? Se você não satisfaz seu desejo, você fica irritado, ou você tem inveja. Inveja é outro inimigo. Mas tudo está vindo do desejo. Você tem desejo, satisfez o desejo, agora você está ganancioso, ou então você está orgulhoso, que é outro inimigo, não é? Não satisfez o desejo, então você ficou com inveja, ou então você ficou irritado, irado, não é? Tudo vem do desejo. E até mesmo Morra, que é um desses 6 inimigos, que é esse apego que o Betinho se referia aí, esse apego, Morra é um apego a tudo. Apego à sua esposa, a seus filhos, a objetos, a ideias. Esse apego exagerado por coisas materiais que faz você sofrer quando você perde aquilo. Foi o que atrapalhou Arjuna, por exemplo, na guerra de Kurukshetra. Foi exatamente isso, Morra. Porque ele nunca se incomodou de participar de nenhuma guerra antes. Porque não eram as pessoas que ele considerava dele. Meu primo, meu mestre, meus amigos. Por causa desse sentimento, Morra, é que... Opa, peraí, não vou lutar com o meu mestre. Aquele cara lá é meu amigo. Que é isso? Então, ali, ele por causa disso, ele não cumpriu com o dever dele. Era dever dele lutar, não importa, eles estão do lado do inimigo. E se você não destruir o inimigo, é como se fosse um câncer, um tumor no seu corpo. Ou você mata aqueles milhares de germes que estão ali, ou então todo o seu corpo será tomado e você vai destruir o sistema inteiro. Então é preciso que tire, não importa. Então é exatamente essa situação. Então, veja como todas essas coisas estão ligadas, interligadas. E no fundo, o desejo é a causa disso tudo. O que nós temos que fazer? Controlar os desejos. Desenvolva a capacidade de ficar satisfeito com aquilo que você obtém de forma honesta. Não pense que você será feliz só se você for rico.
Só se você tiver aquele objeto é que você vai ser feliz, aquela pessoa, ou aquele computador, ou aquele título, seja o que for, né? Toda essa ideia que nós temos de que a sua felicidade vai vir se você conseguir aquele objeto, é que no fundo do fundo acaba causando esse tipo de erro ou deslize. Você acaba sendo desonesto para obter o que você quer, que você acha que é muito importante, né? A nossa própria educação, infelizmente, não colabora com isso. Ao contrário, né? Você é educado para ganhar dinheiro. Você não é educado para servir. Então, você não aprende. Não, você tem que ser uma pessoa bem-sucedida, e bem-sucedido significa rico. Esse é o significado de bem-sucedido da nossa sociedade aqui. Você tem que ser bem-sucedido. E isso significa ser rico. E você acredita tanto nisso que, às vezes, você usa meios. Né? Você mente, aí você fere o princípio de Satya para obter, ou você rouba, né? De uma maneira que ninguém está vendo. Então, tudo isso está relacionado com essas crenças equivocadas de que a felicidade depende de objetos, não é? Que você não aprende. Você aprende o contrário, você precisa ser rico para ser feliz, não é? E não aprende o que você deve aprender, que, na verdade, você nasceu para servir. E riqueza não é necessariamente a causa da felicidade. Não é mesmo. Nada é causa da felicidade, a não ser Deus. A não ser uma vida divina. Né? Nada é causa da felicidade. Se você não aprende isso, se você tem esse pensamento equivocado, desvirtuado, você vai cometer vários erros, porque você partiu do princípio errado. Não é? Então, é complicado, não é um negócio simples. Você vê, tem uma máxima antiga que diz, claro, jocosa, né? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de prisão. Que é justamente o contrário disso. Perdão, né? De perdão. Tem 100 anos de perdão. É justamente o contrário disso. Porque não é o roubo em si, a coisa do outro, a propriedade, é o fato de você estar cometendo um ato equivocado. É contrário às leis do Dharma. Porque quando a pessoa tem uma propriedade, você não especula qual a origem daquele patrimônio. É dele e ponto final, que o Palmeirinho falou aí, não é? Então você não adianta, eu vou roubar aquele cara porque ele conseguiu aquela casa, aquela mansão dele ali por corrupção, por roubo, mas isso não justifica. Então, por isso que eu disse no início que eu acho que esse não roubar é abrangente. Por exemplo, vou deixar agora para o Alexandre desenvolver. O sequestro é considerado até um crime hediondo aqui no Brasil, e ele rouba da pessoa o que ela tem de mais importante, que é o tempo. Quando alguém sequestra alguém, ela imobiliza a vida da pessoa, e aquele tempo que ela mantém a outra em cárcere, roubou o tempo dela. E existem outros tipos de roubar tempo das pessoas. Um patrão que explora o funcionário, o empregado, ou alguém que escraviza o outro. Né? Então, eu queria que você desenvolvesse nisso aí, Alexandre. Você me fez lembrar, Betinho, inclusive está dentro do que o Palmeirinho falou também, porque tudo isso é o quê? Tudo isso vem de avidya, da ignorância. É a ignorância que leva as pessoas ao erro, não é a sabedoria. O sábio não vai cometer, ele pode até cometer erros, mas se ele cometer, ele tem humildade. Se ele é um sábio autêntico, ele vai ter humildade para reconhecer que errou, pedir perdão e tentar restituir. Então, quem comete o erro é o ignorante, é aquele que não tem o conhecimento. É uma das coisas que o próprio Yogananda dizia: pouco conhecimento é perigoso. Pouco conhecimento é perigoso. Assim como muito conhecimento levado para o lado errado, falso conhecimento, que é Mithya Jnana, né? O falso conhecimento também é perigoso. Você levar, induzir a pessoa ao erro, é adquirir karma, é estar em adharma. É o que nós vemos muito hoje do vitimismo. Eu sou vítima.
então eu posso pagar o mal com o mal. Não. Se você paga o mal com o mal, o que você vai conseguir da sociedade? Mais mal. Então você não paga o mal com o mal, não é isso que as religiões, que as tradições ensinam. Sampradaya, seja o cristianismo, seja o budismo, seja o hinduísmo, ensina o quê? Pagar o mal com o mal? Não, o mal com o bem. A questão do sequestro, Betinho, me lembra o que tem sido falado hoje em dia, não sei se eu posso falar aqui sobre o metaverso. Posso? Fala. Betinho congelou? Betinho está silencioso. Parece que Eu estava silencioso. Pode, claro, fale, você tem toda a liberdade. Essa ideia que surgiu agora, na verdade não é de agora, né? Ela só está sendo mais divulgada agora, ela não surgiu agora. É um sequestro, mas um sequestro do quê? De nossas consciências. Nós já vivemos dentro de uma matrix. Isso aqui onde nós estamos é uma matrix, é Maya. Nós já estamos dentro de Maya. Adi Shankaracharya comparou isso aqui a um sonho, como nós falamos na live anterior sobre Satya, sobre veracidade. Então, isso aqui é um sonho, é uma mentira. É Maya. É uma ilusão, é uma matrix. Se você cria uma tecnologia em que você vai entrar dentro dessa tecnologia, é uma outra matrix. E já estão criando formas para as pessoas ganharem dinheiro dentro dessa matrix, dessa outra matrix, que é o metaverso. Ganhar dinheiro ali. Você vai estar prisioneiro. Você vai estar cedendo a sua consciência para uma inteligência artificial. É um sequestro. É um sequestro não físico, mas de consciência. E mais, não será só por meio de óculos. Eles já criaram, pelo menos está em desenvolvimento, um chip para colocar dentro do cérebro. Então você não vai precisar de óculos. O chip dentro do cérebro e você vai entrar na realidade virtual com aquele objeto dentro do seu cérebro, aquele chip dentro do seu cérebro. É o meta-humano, é o que eles querem transformar o meta-humano, unir o humano com o biológico com o virtual, né, com a máquina. Eu penso o seguinte, que dentro da visão do yoga, e aí nós vamos chegar ainda nesse anga, que é o samadhi, né, o último anga, que é o samadhi, eu creio que uma pessoa que se tornou um meta-humano, ele perdeu o samadhi. Ele foi assaltado de tal forma, né, esteia, ele foi assaltado, sequestrado, a consciência dele foi sequestrada de tal forma que ele não tem mais condição de alcançar o samadhi. Por quê? Porque a inteligência artificial vai passar a tomar conta da consciência daquela pessoa, ou daquelas pessoas. Você perde a sua vontade, o seu poder de vontade. Você está sem som, Betinho. De todo modo, isso aí são especulações, são hipóteses, são possibilidades que a gente espera que não passe disso. Que já estão bem avançadas. Porque, né, estão avançadas, mas pode ser que lá na frente, Deus é tão misericordioso e controla tanto o funcionamento da nossa existência aqui como um todo, que ele certamente interfere. Né? Nós temos notícias de interferências divinas em vários episódios da vida humana, inexplicáveis, aparentemente inexplicáveis. Então, a gente pensa assim, e mesmo que isso não é citado nas escrituras com tanta clareza, eu penso, não sei se eu posso estar errado, não há uma previsão nas escrituras para tudo isso. Nós que somos devotos de Sai Baba, eu e Palmeirim, e outras pessoas que estão conosco aqui, somos, ao mesmo tempo que a gente é realista de ver as coisas que estão acontecendo, a gente tem a esperança, a fé que haja uma interferência divina na condução da humanidade. Porque Sai Baba sempre disse que ele veio para reeducar a humanidade, para trazer a humanidade para o caminho do Dharma novamente. Então, a gente tem esperança nisso, tem fé nisso, né?
Agora, a gente está vendo coisas acontecerem aí, né? Manipulações. As pessoas valorizam, entendeu? O que eu entendo aí que o Alexandre está falando, não só da possibilidade, mas não é só isso, as pessoas valorizam, acham que é científico, entendeu? É a coisa científica, é o futuro, quem não acredita ou quem não adere é retrógrado, não é verdade? Então, é isso mesmo, é isso aí que eu queria dizer. É contra a evolução, é contra a ciência, e não é, na verdade, o homem, quanto mais artificialmente você vive, quanto menos dos próprios recursos você usa para levar uma vida feliz, mais dependente e escravo você é, mais longe de moksha você está. Então, todos esses recursos, isso se aplica a qualquer coisa. Se aplica a um remédio, não é, que você fica dependente dele. Claro que há remédios que são necessários, não é, porque você precisa manter seu corpo num nível de saúde e, às vezes, o remédio é para que você não morra, né? Ou não fique inválido, ou que você não tenha condição nem de trabalhar. Então, o mínimo que você deve usar, sim, não é? E a medicina, juntamente com todos os seus remédios homeopáticos, alopáticos também, são criações divinas também, que Deus permite. Existem as coisinhas ruins que se chamam de remédio, que não são, né? Enfim, mas isso faz parte de tudo na vida, somente em Kali Yuga. Mas, de qualquer forma, qualquer coisa da qual você dependa tanto que comece a anular a sua própria capacidade de autocura, de usar seus próprios recursos, é claro que isso daí é, como o Alexandre falou, uma forma de roubar a sua capacidade, né, de evoluir, né, você acaba estagnando. Imagina que você agora eu vou ficar só andando de carro. Você tem perna, você tem músculo, você vai andar só de carro? E se você começa a andar, não, eu vou caminhar, porque você é contra a evolução, você é contra a ciência, você é contra... Não é isso. O fato é que você não pode ficar tão dependente de carro assim. Não pode ficar dependente de coisa nenhuma. Não é? É exatamente disso que nós estamos falando. Você tem que ser independente de tudo isso. Quanto mais independente, melhor. Isso é yoga. Né? Seja independente de tudo. Né? Seja feliz, independente de qualquer coisa. Sem depender de coisa nenhuma. E isso é mais uma coisa que vai desenvolver morra. Isso que o Alexandre está falando aí, se for o caso. Não é? Mais uma coisa a qual você vai se apegar, mais uma ilusão dentro de outra ilusão, né? Como se fosse um cinema. É uma ilusão, como o Yogananda falou, né? Cinema é uma ilusão dentro de outra ilusão. Você já está numa ilusão, que é Maia. Aí você vai para o cinema, a outra ilusão. Né? Ilusão dentro da ilusão. Então, essa é mais uma. Só que as pessoas ficam empolgadas, né, com esse tipo de coisa, principalmente os jovens, e isso é um perigo. Mesmo que não venha acontecer, é importante alertar, né, para que as pessoas não sejam enganadas com esse tipo de coisa. E assim, o mundo material, essas pessoas que estão desenvolvendo esse tipo de coisa, a maioria delas é totalmente materialista, não acredita em Deus, não leva uma vida divina, pelo contrário, até critica. Então, eu não confio nesse tipo de pessoa que leva esse tipo de vida e que critica um estilo de vida espiritual e divino e que valoriza muito mais as bengalas do que sua própria capacidade. Por que ele não ensina você a desenvolver sua própria capacidade de se autogerir, de ter paz interior, de desenvolver suas potencialidades mentais, mas fica sempre se concentrando naquilo que está fora e não dentro de você? Isso é um princípio totalmente contrário à vida espiritual. E, portanto, com certeza está fadado a levar o homem ao sofrimento. Não tem a menor dúvida disso. Qualquer coisa que você use para aliviar o sofrimento, para evitar uma dor maior dentro da ciência, é válido. Seja um remédio, seja uma bengala, certo? Seja qualquer coisa, até um computador, eventualmente alguma coisa. Mas qualquer coisa que passe a ser uma moda, que todos vão usar, e aquilo ali agora vai substituir os seus olhos ou as suas pernas, entendeu? Porque você, simplesmente por capricho, ou porque você quer ser um super-homem, um homem melhor, e se você não adere a isso, você não é adepto da ciência, e isso é uma enganação.
Isso é uma grande besteira. Mas tem muita gente empolgada com isso, não é? E, assim, nós devíamos nos preocupar muito mais em aprender a levar uma vida dharmica e correta. Entender o que realmente é asteia, o que é ahimsa, o que é satya, e reformar a nós mesmos, dentro de nós. E não tentar reformar, vou reformar minha perna, vou botar uma perna biônica aqui, agora eu sou um ser humano melhor. Você é um ser humano melhor quando você se torna mais próximo de Deus, não é verdade? Mais divino. Então, há muita coisa sutil. Mesmo no assunto de asteia, por exemplo, é certo pegar dinheiro na rua? Você está passando, tem um dinheiro ali, R$ 100. É certo você baixar e pegar? Você pode pensar assim, bom, se eu não pegar, alguém vai pegar. Ou então você pode pensar assim, eu posso pegar e não ficar com ele, doar para alguém. Né? O que é certo? Se você não pegar, a pessoa que perdeu, se ela voltar, ela vai encontrar, certo? Se ninguém pegar aquele dinheiro, a pessoa que perdeu, poxa, perdi meu dinheiro, ela volta, procura e acha, porque ninguém se apropriou daquilo que não lhe pertence. Você não obteve aquilo, você não trabalhou para ter aqueles R$ 100. Você não trabalhou para ter aqueles R$ 100. Independente a pessoa voltar e encontrar ou não, o dinheiro não te pertence, você não trabalhou para ter, você não mereceu ter aquele dinheiro. Então, isso aí é uma forma de roubo, você está se apropriando. Claro que é. Não é? Então, essas pequenas sutilezas, nós temos que raciocinar e pensar sobre isso. Porque é normal que você... se eu não pegar, alguém vai pegar, eu não sou trouxa. A pessoa pensa isso. Isso é um pensamento totalmente materialista. E se você... Imagina um mestre passando e vendo uma aula de R$ 100 no chão. Você acha que ele vai... deixa eu pegar isso aqui, porque senão, se eu não pegar, alguém vai pegar e eu vou usar para... Não, ele vai deixar que não, aquilo ali pertence a outra pessoa. O próprio Swami Rama conta essa história nesse livro, Vivendo com os Mestres do Himalaia. Ele vivia num local onde ele falava isso. Se a pessoa... Isso aconteceu várias vezes lá na aldeia dele, né? A senhora deixava a bolsa cair, ou a carteira, ninguém mexia naquela carteira. Exatamente porque eles sabiam, porque não mexe, porque isso pertence a outra pessoa, e se essa pessoa voltar, ela vai encontrar. Isso deveria ser o princípio que nós deveríamos acreditar, não é? Eu não lutei para ter aquilo, eu não trabalhei para aquilo, isso não pertence a mim. Tem uma pessoa que vai voltar aqui para procurar, coitada. Ela não vai achar. Você não deveria estar pensando no outro? E não importa, sem maiores considerações, sem nenhuma consideração. Exato. Não é seu, não é seu, não é seu. Ponto final. Eu queria voltar, nós já estamos com 1 hora de live. Eu queria voltar ao Alexandre, porque eu, de certa forma, cortei o meu querido irmão. E aproveitando que uma pessoa colocou aqui, que entende perfeitamente o professor Alexandre, eu também entendo, que, aliás, é muito claro nas suas colocações. Então, agradecemos o comentário dessa pessoa. Eu não sei se eu vou saber. Rancharan Carlos Moraes. Thelma. O nome dela é Thelma. Thelma Moraes. Tá. Então, eu queria que você, atendendo a essa observação que a Thelma fez, que você, então, complementasse o seu raciocínio, que nós já temos que acabar a live, que já está no horário. Os dois estão certos, tanto o Palmeirinho quanto você, Betinho. É exatamente o que vocês falaram. Deus, quem criou isso aqui? Apesar de ser Maia, uma criação de Maia, mas Maia é criação de quem? De Deus. Então, ele está observando o que ele criou. Agora, se alguém quer fazer o papel de Deus, né, criando uma outra Maia, para que ele fique do lado de fora e coloque a humanidade toda lá dentro, quem vão ser os primeiros? Os jovens. Os jovens que se encantam mais fácil, os aficionados por games. A juventude é que vai se encantar muito mais fácil. E, aliás, a juventude, de certa forma, já está. Não é? Eu tenho conhecidos, crianças, que já vivem nesse mundo. E não é o metaverso ainda, mas passam o dia inteiro no videogame, o dia inteiro, a noite inteira. Às vezes entra à noite
Ou seja, já estão nesse universo. Para essas crianças e adolescentes entrarem no metaverso, vai ser muito fácil, se não houver uma força maior, como o Betinho colocou muito bem, né, de Deus, por meio de pessoas, de seres humanos, de governos, que tomem uma atitude e que digam não, porque isso é uma prisão para a humanidade. Nós já estamos dentro de uma prisão de Deus. Pode-se dizer que isso aqui é uma prisão de Deus, mas nós temos um caminho para nos libertarmos dessa prisão, que são justamente os Angas de Patanjali. É o caminho para a libertação dessa gaiola, dessa matrix, para que a alma saia dessa gaiola ou desse labirinto cósmico. Só que essa outra prisão aí, criada por seres humanos, não tem como sair. Aqueles que entrarem não saem mais. Não saem mais. E vão perder a própria divindade. É uma das coisas que Yogananda ele deixa muito claro nas lições dele. O fundamental para você encontrar Deus é ter um poder de vontade muito grande, que é chamado de volição, uma vontade férrea, assim como o atleta que tem vontade de vencer, o santo, a pessoa que caminha, que corre para Deus, tem que ter essa mesma vontade. Só que o que acontece quando a sua vontade é doada para uma outra consciência, no caso a IA? Você perdeu. Você já não tem mais força de vontade. Você doou a sua força de vontade para a IA. Então você não vai encontrar Deus. Você nunca vai entrar em Samadhi. Você nunca vai se libertar dessa realidade. Você vai estar preso em uma outra realidade, ainda mais densa, ainda mais profunda. Fantástica. Com certeza fantástica, porque ali você vai poder voar, nessa realidade virtual vai poder voar, vai poder fazer coisas incríveis que você não pode fazer aqui, mas que os santos podem. Os santos podem fazer coisas que o homem comum não pode. Por quê? Porque eles já se libertaram disso aqui. Sai Baba produzia milagres, fenômenos incríveis. Se você vai ver a vida de Milarepa, o yogi tibetano, ele voava. Milarepa voava. É só ler a vida de Milarepa. O santo de dois corpos Swami Pranabananda, da Índia. O próprio Yogananda ressuscitou uma pessoa morta já, ela estava morta. Ele ressuscitou Yogananda. Então, são poderes que os mestres, que os santos têm. Jesus andou sobre as águas, Jesus ressuscitou Lázaro. Então, são poderes que eles têm dentro dessa realidade aqui, mas porque a consciência deles saiu dessa realidade, o corpo está aqui, a consciência se expandiu. E no metaverso não vai ter isso. Você vai ser prisioneiro eterno ali dentro. Mas oremos, como a Thelma falou, Deus está atento, Ele está vendo tudo, e como o Betinho colocou também, não creio que Deus permitirá que isso ocorra, mas é importante, como o Palmeirim falou, alertarmos a população o máximo que pudermos. Quem tem esse conhecimento, e é o nosso caso com professores de yoga, quem tem o conhecimento do yoga tem a obrigação de alertar. Isso é Maya dentro de Maya, é a ilusão dentro da ilusão, é roubar não só o corpo. Inclusive, eu vi há pouco tempo atrás falarem, não sei nem quem foi que falou isso, vocês serão felizes sem ter nada. É esse metaverso. Você será feliz sem ter nada. É o metaverso. É uma felicidade totalmente ilusória, totalmente falsa, totalmente virtual, sem ter nada. Potencialização da ilusão, né? É o aprofundar da ilusão, exatamente. Gente, a gente precisa terminar, está tão bom o papo, mas a gente tem que respeitar o horário das pessoas. Nós somos poucas pessoas, eu quero até justificar que hoje nós tivemos um problema na divulgação da live, que interrompeu a divulgação num determinado momento, e eu não pude divulgar totalmente essa live. Então, nós tivemos um concurso pequeno de pessoas, agora ao vivo, e não sei como é que vai ser depois a visibilidade dos vídeos, mas a gente já está tratando de melhorar. Por isso, eu sempre peço, vou pedir agora, novamente, aquelas pessoas que estão online e aquelas pessoas que vão ver o vídeo, inscrevam-se no canal e
marque a opção todas no sininho, para que vocês passem a receber a notificação. Muita gente que não entrou aqui é porque eu não consegui mandar o WhatsApp para a pessoa. E ela não se acostumou ainda que toda terça-feira, às 21 horas, tem live. O YouTube notifica, mas a pessoa tem que estar inscrita. Tem que estar inscrita para receber. Né? Bom, é isso. É um reforço a esse pedido. Lembrando também, vou passar para vocês, lembrando também que na quinta-feira que vem, não esqueçam, o doutor Luiz Mário Duarte vai estar conosco. Ele, como é a terça-feira, na próxima terça-feira, como é a quinta terça-feira, nós não temos programação. Aconteceu esse mês de ter 5 terças-feiras. E ele, então, vai fazer a introdução de uma série que ele vai realizar aqui no nosso canal sobre os 4 evangelhos. Então, essa live chama-se Os 4 Evangelhos. Vai ser a introdução e a gente, então, vai prosseguir numa série, não sabemos ainda se semanal, ou mensal, ou quinzenal, se a gente vai, como é que a gente vai desenvolver esse assunto, que é excelente, ele domina muito esse assunto, os 4 Evangelhos de Jesus. Palmeirim e Alexandre, professores, vamos terminar, eu passaria para vocês encerrarem a nossa live. Eu termino dizendo que o sistema de yoga é um sistema baseado em ética, né? Em vida moral, sem a qual você não consegue levar uma vida espiritual, nem ser feliz, nem ser um yogin. Como eu falei no início, você só é verdadeiramente um professor de yoga ou um yogin, um praticante verdadeiro, né, se você procura levar uma vida ética. Não é? E nossa prática diária é fundamental. Nossa ligação a Deus é fundamental. Às vezes a gente pensa assim, roubar é uma coisa tão óbvia, é óbvio, eu nem roubo. Quem sou eu? Eu não roubo. Eu não roubo. Mas às vezes você pode estar roubando e não está sabendo. Quando você acumula muito e não divide o que você tem, isso é uma espécie de roubo, porque você está privando. Às vezes é sutil, mas isso é uma forma de roubo dita pelos mestres. Se você acumula muito e não divide, ou divide pouco, você tem que saber qual é esse meio. Como é que eu vou saber? Esteja ligado a Deus. Seja sincero na sua vida de não desenvolver ganância. Tenha sempre em mente, eu não posso ser ganancioso, eu preciso dividir. Dividir meu conhecimento, dividir meu sorriso, dividir meu amor, não é? Então, quanto mais você elimina o seu ego, e quanto mais você se preocupa com o outro e menos consigo mesmo, menos você incorre no risco de praticar o roubo, mesmo pensando que você não rouba. Né? Às vezes você pega aquele dinheiro ali, na rua, como eu falei, e pensa que não é nada demais. Então, todas essas pequenas coisas, levar uma vida dármica e verdadeiramente correta, do ponto de vista do yoga, praticar esses yamas e niyamas, não é uma coisa simples. É bem sutil. O próprio pensamento de roubar pode tornar você um futuro ladrão. Isso é Shivananda que fala. Então, você tem que ter cuidado até com os seus pensamentos. E para que a gente leve uma vida assim e não caia nesses erros, a gente tem que estar sempre em oração, sempre levando uma vida divina, ser sincero. E não pense que você não é capaz de roubar. Para encerrar, vou contar. Sai Baba conta a história de um discípulo que estava junto do mestre, do lado do mestre, foram almoçar na casa de uma pessoa. Quando saíram da casa, o discípulo tinha roubado uma das pratas lá da casa da pessoa, né? Um objeto de valor, de prata, da pessoa. E o mestre disse, mas o discípulo disse que ele mesmo não entendeu por que ele fez aquilo. E o mestre disse para ele assim, sabe por que você roubou? Porque quem fez a comida era um ladrão. E a energia dele passou para o alimento e você captou essa energia. Então, observe como a influência externa pode, entrando em sintonia com alguma coisa, óbvio que todos nós temos vássanas. Ninguém aqui nunca cometeu nenhum erro no passado. Você tem um vassana, um sanskara de roubo no passado, por exemplo. Um exemplo. Né? Você pode estar num momento de fraqueza e aquilo ali, sem você perceber,
Você é um discípulo, você é um sannyasi, e você rouba. E você não queria, depois você se percebe. Não é? Então, não é uma coisa simples, você precisa estar atento, precisa se preocupar com isso, precisa pensar sobre isso, precisa pedir a Deus para te dar discernimento e levar uma vida divina. É isso. Tá silencioso, Betinho. Sem áudio, Betinho. Já estamos muito atrasados já. Eu gostaria de pedir ao Alexandre que encerrasse, então, falasse arredondasse o assunto para a gente encerrar. Eu ia contar a história de Valmiki, mas então eu assino embaixo de tudo que o Palmeirim falou, é isso, é não roubar. Realmente, se você deseja estar no caminho do Dharma, roubar não. É melhor o caminho do Dharma do que o Adharma. É isso. Eu peço desculpa, mas é que nós já estamos com 1h14 de live. E nós começamos um pouquinho atrasado. Isso nós estamos roubando o tempo das pessoas que entraram na live para ver. Bom, vamos encerrar então? Vamos? Claro. O próximo Yama é? É Brahmacharya, né? Se eu não me engano. Brahmacharya. Normalmente, mês que vem... Celibato, né? Celibato. Mês que vem é Brahmacharya. Tá bom. Namastê. Namastê. Até a próxima. Shalom. Até a próxima.